Muito boa tarde a todos. Estamos aqui dando início ao nosso discipulado, o canal do Discipulado na Bíblia. Este é o nosso novo canal que estamos começando aqui a lançar aí para você poder estudar melhor a Bíblia. O projeto do nosso canal, como o próprio nome diz, Discipulado na Bíblia. É um canal para estudar a Bíblia. Nós vamos aqui eh, trazer uma série de estudos bíblicos, mas de uma maneira um pouco diferente do habitual. O que nós vamos fazer aqui neste canal, o grande propósito desse canal é estudar livros inteiros da Bíblia. É, é um retorno ao texto bíblico é, total. A gente ler livros inteiros, porque nós, ao longo dos anos, o cristão tem perdido essa prática da leitura da Bíblia em grandes porções, não é? Nós, normalmente, às vezes, lemos versículos isolados, como estamos habituados com as revistas de discipulado, então, nessas revistas, o que é que acontece? Você tem os temas, e para cada tema você tem versículos eh, isolados para responder a esses temas. Nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos estudar todos esses temas, mas no texto bíblico. É, cada, quando apanharmos um livro para ler, vamos estudar aquele livro na sua totalidade. Então, é uma novidade, digamos assim, e é muito importante que a gente volte para o estudo da Bíblia, que a gente lê mais a Bíblia com maior intensidade, com maior volume. Não é? Isto é um estudo que é para qualquer nível, se você é pastor, se você é um membro, se você é um líder na sua comunidade, ou até mesmo se você não tem contato com igreja nenhuma, não é? Este, primeiramente, é pessoal. Você vai ter um encontro com a Bíblia de uma forma pessoal. Né? Cada livro tem perguntas para o livro todo, versículo a versículo, capítulo a capítulo. E você, na sua casa, estuda, responde as perguntas e depois vem para cá conosco para a gente estudar aqui, vocês poder ver as nossas propostas de resposta para confrontar com as suas, com as vossas propostas e aprendermos juntos. É muito importante esse primeiro contato que você, discípulo, estudante, tenha com a Bíblia. Para você ter a sua própria experiência em primeiro lugar e não ficar aqui só apenas dependendo das minhas respostas. Você pode fazer isso também na sua igreja, não é? Um grupo na sua igreja, e depois estudam em casa cada um, depois reúnem para discutir as respostas. Nós vamos aqui passando informação ao longo dos nossos estudos sobre a disponibilidade. Nós vamos disponibilizar um material, estamos estudando aqui ver a melhor forma de disponibilizar esse material para vocês com as perguntas para os estudos. Né? E nós já temos o primeiro módulo, já está pronto. Nós iríamos começar com a leitura do Evangelho de João. Essa leitura, esse estudo, o primeiro estudo do João, nós não iríamos fazer versículo a versículo, iríamos fazer uma leitura mais geral. Tem apenas 3 perguntas para se responder, mas na leitura do livro todo. Não é para perceber o quê? Para perceber qual é o conteúdo
principal do Evangelho de João. O que João queria comunicar quando escreveu o seu Evangelho, né? E esse seria o primeiro estudo. Depois nós iríamos estudar a carta aos Efésios. Aí já seria versículo a versículo, capítulo a capítulo, com todas as perguntas para você responder e estudar, né? É um livro muito importante. Nós temos temas aqui neste livro, como o tema aqui, ó, tema da redenção, né? A redenção da humanidade, a salvação pela graça, é, a luta espiritual e outros temas que nós iremos estudar no livro de Efésios, lendo e estudando o livro de Efésios. Sem apoio de manuais bíblicos, não precisa, nada disso será preciso. O que nós queremos aqui é que a gente leia o texto bíblico. Depois iríamos passar para a carta de Tiago, que é uma carta que é a carta da prática cristã, a fé prática, a fé viva, e não a fé teórica. É uma carta muito importante para o cristão. A seguir, passaríamos íamos terminar esse módulo com a carta de 1 João. 1 João, então, o grande tema ali do amor, vamos estudar o amor, mas o amor prático também. Tiago é a fé prática, a carta de João, a primeira carta, fala que o amor deve ser prático. E ele ali também é um dos poucos livros que define o amor. Não é? O que é o amor? Está lá na carta de 1 João, que é uma definição difícil de se definir o que é o amor. E, portanto, nós vamos, ao longo dos estudos, vamos aí falando mais sobre o discipulado na Bíblia. Mas, hoje, nós queremos começar o lançamento desse canal com um outro estudo que julgamos muito importante. Depois nós vamos perceber, ao estudar cada livro, vamos perceber cada livro. Mas nos estudos que vamos lançar aqui agora, nós vamos entender a Bíblia como um todo. Hoje nós estamos a começar aqui o estudo das alianças na Bíblia. É muito importante esse estudo das alianças. Eu gostaria que você agora pegasse num caderno, pegasse na sua Bíblia e numa caneta ou num lápis, porque não há estudo da Bíblia sem escrever. É muito importante escrever. Você tem que arranjar um caderno para estudar a Bíblia. E tudo que você estudar, que você achar que é importante para a sua vida, você registra nesse caderno. Né? E agora você precisa de fazer esse registro, porque nós vamos passar aqui muita informação e você vai perceber como é que a Bíblia funciona no seu global. Depois vamos passar, então, para os estudos individuais de cada livro. Portanto, agora com vocês, as alianças na Bíblia. Vamos começar, então, o nosso estudo. Eu penso que você já está aí com a sua Bíblia, com o seu caderninho, com a sua caneta, sua esferográfica para apontamentos. E vamos começar. As alianças na Bíblia. E a primeira questão que eu coloco aqui é: qual é o significado de alianças na Bíblia? Não é? Aliança, como todos sabemos, significa pacto. Quando a pessoa casa-se, ela faz um pacto com a outra pessoa, não é? E quando se faz esse pacto, o que acontece? Existe um símbolo nesse pacto, não é? Que é esta aliança aqui, né? Vocês estão a ver aqui a aliança? Isto é uma aliança. Quando eu me casei, eu coloquei esta aliança no meu dedo, a minha esposa colocou outra aliança, e este é o sinal de que nós temos este pacto, temos esta aliança. Então, como é que funciona a aliança na Bíblia?
Não é? É um pacto que nós fazemos com quem? Com Deus. Com Deus. Na verdade, é um pacto que Deus faz conosco, que nós fazemos com Deus. Só que há aqui algo diferente. Quando eu faço um pacto no casamento, é, é um pacto entre duas partes. A minha esposa tem que fazer determinadas coisas e eu tenho que fazer outras para que esse pacto funcione. Aqui na Bíblia não funciona assim. Deus determina como é que nós devemos nos comportar nessa aliança. É, há uma ordem só de um lado, né? É uma rendição incondicional. Deus é quem dita a maneira do relacionamento com Ele. Ele é que diz, é assim, é assim, é assim. Então, que nós devemos fazer. Então, é um acordo que podemos ter com Deus e, e que nós temos de simplesmente obedecê-lo. Não é? Nós não temos que colocar nenhuma condição para Deus. Ah, não, eu faço aliança com o Senhor se. Não, 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 não. Ah, ó Senhor, isso não pode ser bem assim, vamos mudar isso aqui. Não, não, não é nada assim. Deus determina como é que é e nós temos de cumprir. Por que é que nós devemos estudar as alianças? Há aqui alguns fatores, eu gostaria de dizer. eh, Existem aqui várias razões para a gente estudar as alianças. Uma delas, as alianças dão-nos um pano de fundo para entendermos os acontecimentos escatológicos sobre Israel, ou seja, os acontecimentos dos fins dos tempos. As alianças vão ajudar a gente a compreender melhor isso. Isso é um, um, um fator. O segundo é, a melhor maneira de entendermos a família é através da compreensão das alianças. Também, o estudo das alianças vai ajudar-nos a compreender a família. E outro aspecto, o que se passa lá no Médio Oriente, também as alianças esclarecem muitos acontecimentos que estão a acontecer hoje no Médio Oriente. E por fim, a principal razão do estudo das alianças é porque as alianças estruturam a Bíblia. Notem bem esta palavra. As alianças estruturam a Bíblia. Assim não podemos compreender a Bíblia se não entendermos as alianças. Se nós não percebermos as alianças, nós não percebemos a Bíblia. Porque as alianças é como se fosse o esqueleto da Bíblia. Não é? É a coluna da Bíblia. É o que sustenta a Bíblia. A Bíblia está sustentada nessas alianças que vão acontecendo à medida que a gente vai lendo a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer aqui que o Antigo Testamento não é menos importante do que o Novo Testamento. Hoje em dia, há cristãos que estão desvalorizando o Antigo Testamento. E isso não pode acontecer. Nós vamos estudar aqui a estrutura, como é que a Bíblia está estruturada, e nós vamos andar pelo Velho Testamento até chegar ao Novo Testamento, apenas percorrendo as alianças que foram feitas e que são de enorme importância para o entendimento da Bíblia. Então, está aí registrando? Escreva. Então, vamos lá. Aqui nas alianças. Então, você escreve aí no seu caderno. Põe aí ponto 1. As alianças estruturam a Bíblia. Põe aí como título. E nós vamos agora discutir isto. E depois você escreve assim: há duas grandes partes. Parte A, Antiga Aliança e Nova Aliança. É uma das partes. A Antiga Aliança é também chamada normalmente pelo
Novo Testamento ou Velho Testamento, né? Antiga Aliança é o Velho Testamento. Nova Aliança, Novo Testamento. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas nós estamos aqui em termos de aliança, então vamos usar o termo aliança. Mas é muito importante que você perceba que o Antigo Testamento é uma aliança. Uma aliança. Assim como o Novo Testamento também é uma aliança. Então, eu disse que havia duas grandes partes. Primeira parte, a antiga e nova aliança, e a parte B. Segundo ponto, a aliança da criação e a aliança da redenção. Agora nós vamos entender, vamos começar agora a desenvolver esse aspecto. Você pode pegar no seu caderno agora, faça uma linha na folha, não é? Faça uma linha, e se quiser depois fazer outra linha assim como uma cruz na parte de cima. De um lado você vai escrever, vai pôr o título assim: Aliança da Criação ou Aliança das Obras. Pode colocar no lado esquerdo, Aliança da Criação ou Aliança das Obras. Do lado direito, você vai escrever Aliança da Redenção ou Aliança da Graça, né? E vai deixar esses dois temas um ao lado do outro. Agora, embaixo da aliança da criação, você vai escrever o que acontece nessa aliança. Na aliança da criação, o que acontece aí anota no seu caderno, viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Aqui na aliança da criação, o homem teria de viver de acordo com a vontade de Deus, perfeitamente. Não podia haver falhas. O homem aqui, nesta aliança, ainda é perfeito. O pecado não tinha entrado ainda na humanidade. Portanto, aqui não podia haver falha. O homem poderia ser perfeito, continuar a ser perfeito como ele era. Esta aliança da criação, ela vai terminar, infelizmente, na queda. Escreve aí. Então, embaixo da aliança da criação, você vai escrever que nela, não é? O homem tinha de viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. E põe aí mais um pontozinho aí, ela finda na queda. Quando o homem cai, ele deixa de viver perfeitamente. Então aí acabou a aliança da criação. Nós vamos desenvolver mais, nós vamos falar depois de cada uma dessas alianças. Vamos falar agora do outro lado da sua linha, aliança da redenção ou aliança da graça. Aí você vai colocar por baixo, você vai escrever, primeiro ponto, antiga aliança. Ok? Escreve aí, antiga aliança. Aí você abre assim um parênteses. Dentro desse parênteses você vai escrever o nome, na sequência que eu vou dizer aqui. Não pode trocar a ordem. Primeiro nome, Noé. Põe aí, Noé. A seguir, vírgula, né? Abraão, vírgula, Moisés e Davi. Pode fechar o parênteses. Então, repara aí se há aí 4 nomes. Noé, e nesta sequência, Abraão, Moisés e, por último, Davi. Está aí registrado? Então, cada nome desse que está aqui, Noé, Abraão, Davi, Moisés, é uma aliança que Deus faz com cada um desses homens. Então, na antiga aliança ou no Antigo Testamento, nós temos
4 alianças. 4 alianças. São essas 4 alianças que vocês anotaram aí. E abaixo da antiga aliança, você escreve nova aliança, que é o Novo Testamento. E em parênteses vai estar só um nome. Qual é o nome que vai estar aí ao lado da nova aliança? É um nome que é sobre todo o nome, Jesus. Então, aqui na nova aliança, a aliança que Deus faz é com Jesus, a nova e eterna aliança no meu sangue. Então, nós estamos a falar de 5 alianças. 4 no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança e uma na Nova Aliança. Não é? Estamos a falar na Antiga Aliança, estamos a falar de Noé, a seguir Abraão, depois Moisés, Davi. Acabou a Nova Aliança, ou a Antiga Aliança. E aí depois entramos no Novo Testamento ou na Nova Aliança, e aqui temos uma aliança com Jesus. Cada uma dessas alianças, depois nós vamos estudar aqui, uma por uma. Não é? E quando é que começa? Lá, a aliança da criação, nós falamos que ela terminava na queda. E esta aliança da redenção, ela começa na queda. Não é? Começa na queda. E o que é isto da aliança da redenção? Não é? Da aliança da redenção. É o plano que Deus vai estabelecer para salvar a humanidade. Como é que ele vai resgatar agora essa humanidade que está caída? Então, está preenchido aí, está bem esquematizado. É importante fazer os pontos para ficar bem, para entender bem. Repare aqui, eu quero só esclarecer aqui uma coisa. Nós temos a aliança da redenção e depois embaixo da aliança da redenção é que aparece a antiga aliança, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas aqui quando a gente vai para a Bíblia está dividida. A Bíblia não está dividida em aliança da criação e aliança da redenção. A Bíblia está dividida em antiga aliança e nova aliança. Então, o que acontece? Quando vamos para a Bíblia, a aliança da redenção está dentro do Antigo Testamento, não é? Ela já inverte a ordem. Então, para você perceber o que está acontecendo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que você tem que perceber todas essas alianças que Deus faz com o homem. Agora, vamos caminhar. Nós vamos agora entrar especificamente na aliança. Escreve aí, a aliança da criação. É o que nós vamos estudar agora. Nós fizemos aqui o geral e agora vamos tratar do específico. Vamos falar agora da aliança da criação. Depois de falarmos da aliança da criação, nós vamos falar da aliança da redenção. E aí vamos terminar o nosso estudo. Mas isso também não será tudo hoje. Para falar disso tudo, nós precisamos pelo menos aqui de umas 3 ou 4 sessões aqui. Então já escreveu aí aliança da criação, agora abre parênteses. Dentro desses parênteses você vai escrever Gênesis 1, 2 e 3. Fecha parênteses. O que isso significa? A aliança da criação está registrada nesses 3 capítulos. Aqui, Gênesis 1, 2 e 3. Depois de Gênesis 3, já não existe mais a aliança da criação. Depois de Gênesis 3, já começa a aliança da redenção. Vamos então agora. Você tem aí a sua Bíblia, não é? Já está aí com a sua Bíblia. E nós vamos depois acompanhar aqui alguns textos bíblicos. Esta aliança, então, com quem Deus faz? Se eu falei
da aliança que foi feita com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Jesus. Isto, aliança lá na redenção. Agora, aqui na criação, com quem Deus faz a aliança? Só havia aqui uma pessoa com quem ele poderia fazer. Adão, exatamente. Deus faz essa aliança com Adão. E havia uma condição. Qual era a condição que havia para Adão? Era muito específica. A questão era comer ou não comer, não é? Comer ou não comer do fruto. Obedecer ou não obedecer. Vai registrando aí no seu caderno. Vai registrando isso tudo. Aceitar a palavra de Deus ou não aceitar. Esta era a condição da aliança que Deus fez com, com Adão. Deus coloca lá o fruto, coloca a árvore e diz, aí você não pode tocar, não é? Vamos lá ver então, vamos lá ver Gênesis 2,16. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou aqui ler o texto. Já, já está? Então vamos ver aqui. Vamos começar no versículo 15. Veja lá o versículo 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus já tinha feito todas as suas obras, não é? Deus já tinha criado todas as coisas, ou quase todas, não é? E aqui ele coloca o, o Adão, não é? Para guardar, cultivar e guardar o jardim. E repare agora no versículo 16 o que Deus diz a Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma permissão que Deus dá a Adão. Repare, nós estamos a falar aqui de alianças e não tínhamos falado que a aliança na Bíblia, Deus é que diz como é que as coisas devem acontecer. Então aqui Deus está a dizer a Adão como é que deve acontecer. E Deus está a dizer aqui o que no versículo 16? Deus está a dar uma permissão a Adão. Está a dizer a Adão o que ele pode fazer. E ele disse que ele, né, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus permitiu que Adão comesse de todas as árvores. Agora, Deus, a seguir, vai dizer no versículo 17 o quê? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, aqui Deus coloca uma interdição, uma proibição. Se havia algo que Adão poderia fazer, agora aqui ele tem uma proibição. Adão, isto você não pode fazer. Né? Não pode fazer por quê? Não é porque existe uma consequência. Existe uma consequência gravíssima, que está mesmo no final, é a última palavra do versículo. As duas últimas. Certamente morrerás. Então aqui nós temos aqui no versículo 16 a permissão de Deus dada a Adão na aliança que Deus faz com Adão. Adão, nesta minha aliança, você vai poder comer de todas as árvores que estão aqui neste jardim. E agora Deus faz uma proibição para testar a obediência de Adão. Adão é colocado à prova. Ele vai ser provado com aquela árvore que está ali e que não pode ser tocada. Porque se ele tocar naquela árvore, ele vai morrer. Não é? E a pergunta que às vezes se coloca é se o Adão ia ser eternamente testado ou não, né? Mas a gente já vai lá. Vamos seguir, a gente já vai falar nisso mais à frente. Mas aqui está estabelecido o centro da aliança da criação que Deus faz com Adão. O que ele podia fazer
e o que ele não podia fazer e o que iria acontecer se ele fizesse. Não é? Se Adão não comesse, ele ia continuar como ele era, perfeito, com vida eterna e na presença de Deus. Porque essa era a condição que ele estava na, na aliança da criação. Ele estava perfeitamente à vontade na presença de Deus. Deus vinha, passeava pelo jardim, ele falava com Deus. Era um relacionamento próximo e sem qualquer barreira. Não é? Mas se ele desobedecesse, então a situação mudaria e mudaria terrivelmente. Infelizmente, foi o que aconteceu. Não é? Agora, é, vamos agora para o que Adão decidiu. Adão, infelizmente, ele decidiu quebrar a aliança. Ele quebrou a aliança. Vamos ver o que acontece aqui. Ele optou pelo mal, pela desobediência e as consequências vieram. Vamos ver. Está registrado aí em Gênesis 3, anota aí. Adão, então, decide desobedecer. Está em Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos, então, aqui acompanhar o texto bíblico. A queda do homem diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, repare que o Satanás, na sua sutileza, na sua esperteza, na sua artimanha, ele tenta enganar a Eva. Ele disse aqui no versículo 1, bem no finalzinho, né? Ele diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz a pergunta ao contrário para Eva, né? Porque o que Deus tinha dito era que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer. Mas o Satanás já começou a querer confundir a Eva, né? E disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Tipo assim, né? Foi isso que Deus disse? Né? E a Eva estava atenta, e ela estava atenta. E ela diz então: não é bem, não é isso não. É do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Aqui já há um problema muito grave aqui na Eva. É que ela, ela começou já a dar ouvidos para Satanás. Aqui já começou o primeiro problema. Quando nós paramos para dar ouvidos ao que Satanás está a dizer, nós já começamos ali a nossa derrota. Não é? Ela não tinha nem que ter parado para ouvir aquela conversa. Não é? Porque aquela conversa tinha começado torta, tinha começado mal. Ele começa já a distorcer aquilo que tinha sido dito. Ela entra na conversa, não é? Ela entra na conversa e depois no versículo 3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela responde a serpente, né? Responde a serpente o que Deus tinha dito. Respondeu muito bem a Eva. Só que o que a serpente faz? Né? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que a serpente vai dizer a Eva. O que a serpente vai dizer à mulher. É certo.
com certeza, ele chegou ali convicto, né? A serpente, né? Chegou ali convicto, com toda certeza, você não vai morrer. Não, não, Eva, isto é conversa de Deus. Não é bem assim como Deus tá te falando, não. Você fica atenta, porque a história não é bem assim, né? Como chega um amigo para você tentando te convencer, ele chegou ali da mesma maneira. Aí ele diz, ele lança a seta é, mortal sobre Eva, no versículo 5 e diz assim: porque Deus sabe, olha o que ele diz, ou ela, né, a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ora, aqui ele não mentiu, né? A serpente, né, ou ela, não mentiu. Realmente, realmente, isso iria acontecer, não é? No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sim, os olhos seriam abertos. É verdade. E como Deus, também é verdade. Sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Vocês vão conhecer o bem e o mal, não é? E o que acontece no versículo 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Satanás é muito astuto. O que ele fez com Eva, ele continua a fazer hoje, a seduzir a humanidade, a seduzir-nos. E nós temos que estar muito atentos. Repare o que Satanás escolheu para seduzir a Eva. Satanás escolheu o conhecimento. O conhecimento. Muitas vezes as pessoas pensam, né? Nós pensamos que o pecado que é mais sedutor para o homem seja o relacionamento físico, estamos enganados. Porque se fosse, Satanás teria arranjado uma maneira de usar. Mas, não, Satanás usou aqui aquilo que mais seduz o homem, que é o conhecimento. Não há nada que o homem queira mais do que o conhecimento. O homem é capaz de dar qualquer coisa pelo conhecimento. Se alguém te oferecesse riqueza e um conhecimento de todas as coisas e desse a escolher, o ser humano provavelmente iria escolher o conhecimento, porque o conhecimento dá mais poder do que a própria riqueza. Não é? E então, quando Eva ouviu a conversa da serpente, né, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela olhou para aquilo e falou: realmente esse fruto. Não estou a ver qual é que é a diferença entre este aqui e os outros que nós podemos comer. Não é? Eu não estou a ver, não há diferença aqui nenhuma. Realmente a serpente até tem razão no que está a dizer. Vou lá experimentar. Mas acontece que havia uma grande diferença. A diferença não estava no aspecto, na maneira do fruto, na cor, na textura, não. A grande diferença estava numa ordem que Deus tinha dado, num pacto que Deus tinha feito com o homem, aquele pacto em que o homem não podia desobedecer. Era aqui que estava a importância. E a Eva foi enganada,
porque a Eva foi olhar para as aparências. O fruto é bom, o fruto é agradável, a árvore também é uma árvore frondosa. Não há aqui qualquer razão, não estou a ver por que é que Deus disse que eu não podia comer aqui dessa árvore. Afinal, Deus não. Há aqui qualquer coisa errada. Não é? Deus está querendo me esconder o conhecimento. Mas agora. E a Eva foi levada. Foi levada, comeu. Infelizmente, aconteceu o pecado da desobediência. E aí no versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Os olhos se abriram. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os olhos realmente abriram-se, porque o pecado entrou, a inocência saiu, e eles então olharam e falaram: não, estamos nus, o que é que se passa? Não é? E aqui então eles começaram a perceber o bem, mas também o mal. Não é? E tudo muda na história do ser humano, na nossa história. Aqui entra todo o mal que, que nós hoje conhecemos na história da humanidade, iniciou-se aqui. Iniciou-se aqui. E nós recebemos isso tudo. Muitas pessoas, muitos cristãos e não cristãos questionam esta situação. Né? Quer dizer, que culpa tenho eu que Adão, né? Eu não estava lá no Éden, foi o Adão que errou e eu estou aqui em 2020, estou a sofrer as consequências do que Adão disse. Não é justo, não é? Não é justo. Mas a grande questão, a grande pergunta é assim: se Adão não tivesse comido o fruto, se Adão não tivesse comido, a humanidade hoje não tinha pecado, nós não morríamos, nós não sofreríamos. Então você ia dizer também que não era justo? Adão estava na condição de representante da humanidade. O que Adão decidisse lá naquele momento, iria repercutir toda a humanidade, para bem e para mal. Se Adão tivesse decidido bem, nós receberíamos o bem. E se ele decidiu mal, como decidiu, nós, infelizmente, escolhemos o mal. Mas tinha de ser assim, não podia ser de outra maneira, não há aqui injustiça, porque nós estávamos para receber tanto o bem como o mal. Não é? E era assim, e foi assim que Deus determinou. E quem sou eu? Você pode dizer assim, mas por que que Deus não deixou que cada um decidisse por si? Porque Deus não fez assim. E as alianças com Deus funcionam assim. Deus diz como é que funciona. E nós só temos de cumprir, cumprir que nós somos mera criaturas de Deus. Somos uma coisa, algo muito pequenino, tão pequenino que não, um grão de areia é grande demais para comparar o homem com Deus. Se eu disser assim, o homem é como se fosse um grão de areia, nem dá para dizer isso. Nem dá para dizer isso. O homem é uma partículazinha invisível a olho nu. Não é? De tão pequeninos que nós somos diante da grandeza de Deus. Mas nós vamos terminar aqui com uma questão, que já estamos com o tempo terminar, quer dizer, vamos fazer a conclusão aqui deste ponto, lendo um texto bíblico. Vai abrindo a sua Bíblia lá no livro de Romanos, enquanto aqui eu vou falando.
Vai lá para Romanos capítulo 5, e a questão aqui que às vezes alguns levantam aqui é o teste de Adão. Como é que seria aquilo? O teste que ele estava sendo submetido. Ele ia, ele não teria um fim, não é? Ele ia continuar no jardim, imagina, passava lá 1.000, 2.000, 3.000 anos naquele jardim, e sempre com a hipótese de comer o fruto. Vamos lá então para Romanos, capítulo 5. Agora vou eu aqui procurar. Você já deve ter aí a sua Bíblia aberta. Então, vá lá no versículo 18. Vamos ao versículo 18 de Romanos, do capítulo 5 de Romanos. Versículo 18 e 19. Aqui nestes versículos, nós temos uma situação que pode lançar um bocadinho de luz aqui a essa questão, se o teste de Adão seria temporário ou demoraria mais tempo. Então, vamos ver aqui o 19, o 18, diz assim, 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, versículo 19, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O que acontece aqui? Vamos, nós já vamos terminar, estamos quase a terminar por hoje. Depois, no próximo estudo, iremos dar continuidade, que é muita informação que temos que passar. Mas repara o que está acontecendo aqui no texto. Adão foi submetido a um teste, assim como Jesus foi submetido a um teste. Não é? Adão é o homem que está sendo testado na aliança da criação. A primeira aliança que Deus faz com o homem. Jesus é o homem, né, o Deus homem, que está sendo testado na última aliança. Nós já estamos aqui, Deus já fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e agora Deus está fazendo a última aliança, que é com Jesus. A última aliança. E esta aliança com Jesus era uma aliança que iria colocar Jesus à prova. Se Jesus passasse, tal como Adão, não é? Se Jesus passasse na prova, então, através de Jesus, o ser humano teria a condição de aceder à vida eterna, a reatar o relacionamento com Deus e beneficiar, não é, da eternidade, beneficiar-se da eternidade. Se Jesus falhasse no teste, ia acontecer o que aconteceu lá com Adão. Nós iríamos escolher a destruição. Nós iríamos escolher uma destruição tal que nós já não teríamos hipótese de reatar o nosso relacionamento com Deus e Satanás iria reinar sobre a humanidade. Mas, felizmente, Jesus passou no teste. E isto foi a nossa sorte. Vamos dizer assim, o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, não falhou. O segundo Adão passou no teste e nós colhemos os resultados, as bênçãos. Então, repare, o teste de Jesus era um teste dentro de um período de tempo. Ele nasceu, ele começa seu ministério, não é? Já com 30 anos. Quando ele começa seu ministério, ele vai para uma provação terrível,
começa seu ministério com uma grande provação, ele vai para o deserto para ser provado por Satanás. Satanás, ali, já no início do ministério de Jesus, ele tentou dar o golpe já logo no início, entendeu? Já tentou convencer Jesus e trazer Jesus para o lado dele. Porque Satanás, a dada altura, diz para Jesus, em Mateus 4, na tentação de Jesus, ele diz assim: Ô Jesus, se você prostrar aqui e me adorar, é, você vai ter isto tudo. Satanás tentou trazer Jesus para o lado dele, da mesma maneira que ele tentou Adão. Ele tentou trazer Adão para o lado dele e conseguiu, com aqueles argumentos. Só que Jesus não caiu na história, nas distorções que Satanás fez ali da palavra de Deus. Jesus não caiu, felizmente para nós. Jesus passou aquela provação e Jesus foi até a cruz e passou no teste. E quando Jesus passou no teste, acabou. Acabou. A partir dali, já não há hipótese de Jesus não passar no teste. Não, ele já passou, está aprovado. E Adão, também, o teste de Adão também era por um período de tempo. Tinha que ser, como foi o teste de Jesus. E Adão passando no teste depois daquele período, então ali depois já não havia hipótese da humanidade cair, não é? Esta é a interpretação que eu faço, você também pode fazer as suas análises aí, pode discordar, ou pode concordar, pode discordar. Agora, o que nós vamos terminar aqui e no próximo estudo vamos falar, mas eu quero só fazer aqui um fecho aqui para a gente estar sempre, para estarmos com a mente ligada. Preste atenção, nós estamos na aliança da criação. Deus, na aliança da criação, ele faz determinadas coisas. Tudo que Deus faz, Deus cria na aliança da criação, vai permanecer na história da humanidade. Deus não vai criar aqui e depois vai acabar as coisas. No próximo estudo, nós vamos estar falando de 3 pontos fundamentais da aliança da criação. Nós vamos terminar a aliança da criação no próximo estudo. Na próxima semana, nós já vamos lançar aí no nosso canal o fechamento da aliança da criação, para depois, no terceiro estudo, nós darmos início à aliança da redenção. Aí sim, na aliança da redenção, nós vamos estar falando sobre cada aliança daquelas que Deus fez com Noé, com Abraão e por aí afora. Mas no próximo estudo, nós vamos estar a falar das ordenanças da aliança da criação. De 3 ordens, 3 leis fundamentais que Deus criou nesta aliança. Okay? Essas 3 leis que Deus criou, eu já vou lançar aqui, mas nós depois vamos estar falando sobre cada uma delas. Não é? A primeira lei que Deus cria na aliança da criação é a lei do sábado. Anota aí no seu caderno. Segunda lei, casamento. Terceira lei, o trabalho. Depois, no próximo estudo, nós vamos desenvolver estas 3 ordenanças, estas 3 leis da aliança da criação. Vamos desenvolver cada ponto destes e relacioná-los com a história da humanidade. Muito obrigado por esse tempo que dispensou aqui, estando conosco. Que Deus abençoe grandemente. Agarre-se à Bíblia, estude a palavra com afinco, com fé. E para a semana nós estaremos aqui novamente para dar continuidade e terminar a aliança da criação, para depois nós darmos início à aliança da redenção e começar aqui a perceber a estrutura, como é que a Bíblia está estruturada. Um grande abraço para vocês e até para a semana.